Educativa FM 105,9. Piracicaba, São Paulo. Informação. Os fatos, a notícia de sua cidade, do Brasil e do mundo, com credibilidade. No ar, Notícias 105. Bom dia! Agora são 8h02. Começam Notícias 105 desta segunda-feira, 8 de agosto de 2022. A partir de agora, as principais notícias do dia na cidade e no mundo aqui na Educativa FM. Notícias 105. Jornalismo com credibilidade. NASA vai mandar helicópteros para coletas em Marte. Começa a campanha de vacinação contra pólio e multivacinação. Por baixa demanda, a unidade básica do Alvorada deixa de oferecer testagem Covid. Superdotados, como identificar e educar esses jovens talentos. Tudo isso você confere aqui no Notícias 105. Bom dia, Antônio Carlos Bonassi. Bom dia, Adriana Passer. Bom dia, ouvintes e internautas da Educativa FM. E a chuva chegou. Desde 5 horas da manhã, o Odair Melo, da Defesa Civil, e o Alex Gama têm trocado informações no grupo da Defesa Civil, justamente falando da chegada da chuva. Será que essa nuvem grande vai chegar a Piracicaba? E acabou chegando. Ótimo. Já está uma temperatura muito agradável e a chuva é muito bem-vinda porque acaba com o pó. Lembramos a todos que estamos em transmissão online pela página do Facebook Educativa FM, pelo canal do YouTube Educativa Piracicaba e o nosso WhatsApp para você mandar sugestões, comentários, críticas. As suas mensagens é o 34334430. O nosso e-mail jornaleducativafm@gmail.com. Agora conferindo as manchetes dos principais jornais que circulam pelo nosso município. Na segunda-feira não tem edição dos jornais locais, portanto manchetes relativas às edições de ontem, domingo. O Jornal de Piracicaba destaca: Museu de Ciências da Exalc abre a exposição Piracicaba Agosto. Gazeta de Piracicaba, frota chega a 332.200 veículos em Piracicaba. A Tribuna Piracicabana, Leuven explora sabores nacionais em Nova Catarina Sor com caju e cajá. A Folha de São Paulo, portadores de armas circulam em locais não autorizados. O Estadão, grandes empresas são processadas no exterior por crimes ambientais. Estas são as manchetes dos principais jornais que circulam pelo nosso município. E o Notícias 105 traz agora para vocês as análises do tempo com Luciano Júnior. E agora, a previsão do tempo em Piracicaba. Opa, dá licença, tô chegando. Bom dia, Adriana, bom dia, Bonassi, bom dia, ouvintes, bom dia, Fábio. Hoje, segunda-feira, hoje é segunda-feira, que delícia de segunda-feira, não, gente? Puxa vida, eu acho que não tem que ter esse negócio de segunda, de terça, de quarta, viu, ô Giacomini? Todo dia é bom, só depende exclusivamente da gente, porque somos nós que fazemos os melhores momentos das nossas vidas. Como? Acreditando, confiando em você, na verdade? 8 de agosto, segunda-feira, teremos 254 dias úteis, 53 sábados, 52 domingos e 9 feriados nesse ano, faltando 149 dias para a chegada do ano de 2023. Estamos no 216º dia do ano. Esta é a segunda-feira do mês de agosto, 37ª semana do ano, um ano que contempla 52 semanas. O nascer do sol aconteceu às 6 horas e 41 minutos, meio-dia astronômico 12 horas e 16. O pôr do sol encerra suas atividades, o sol encerra suas atividades logo mais às 17h52, portanto o dia terá duração, olha que bacana esse número, 11h11. O dia terá, Zé Galos, a duração de 11 horas e 11 minutos e já à noite
noite terá duração de 12 horas e 49 minutos, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer momento do dia. Olha que notícia boa, podendo chover hoje até 10 milímetros, mas é muito pouco, eu preciso de mais, nós precisamos de mais chuva. Temperatura mínima de 17, máxima de 25 graus, agora aqui nos nossos estúdios na Marechal Deodoro, uma sensação térmica de 20 graus. Visibilidade boa no momento de aproximadamente 25 quilômetros e o nosso ponto de orvalho está cravado em 15 graus. Ventos predominam para o sudeste numa velocidade mínima de 5, máxima de 14 quilômetros por hora. O FPS, fator de proteção solar nesse momento, nível 1, portanto baixo. Após as 12 horas, requer um pouquinho mais da sua atenção. A umidade do ar mínima de 37%, máxima de 78%, já a umidade do solo 14%. Dia 8 de agosto do ano de 2022, estamos comemorando Dia Nacional de Controle ao Colesterol, data criada para a conscientização e a prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o acidente vascular cerebral. Estamos em fase de lua quarto crescente. A lua hoje está 52% visível e está crescendo. Próxima fase da lua, lua cheia. Veja como a lua pode causar diferentes reações em cada pessoa. Momento certo de se expor, mas não é um período bom para tentar rever situações. Calma, mas pera lá, calma. A lua está distante da Terra 369 mil quilômetros. Com essas e outras eu estou me despedindo, mas espera aí, eu volto trazendo oportunidades de trabalho. Se o Bonassi e a Adriana me der licença, daqui a pouquinho, às 8h30, depois das 8h30, a gente traz o painel de vagas, tá bom? Tchau, tchau. Notícia 105. Tudo o que você precisa saber para melhorar o seu dia. Agora são 8h09 e a NASA anunciou algumas mudanças em seu projeto de coletar amostras de Marte e trazer à Terra em 2033. Entre os principais destaques está a inclusão de 2 helicópteros de recuperação de amostras, com base no projeto do helicóptero Ingenuity, que realizou 29 voos no planeta vermelho. Segundo o comunicado, a revisão dos requisitos do sistema para o programa de retorno de amostras de Marte foi concluída. Agora a fase conceitual do projeto está quase pronta. Nesta fase, a NASA avaliou e refinou a arquitetura para devolver as amostras cientificamente selecionadas que estão atualmente em processo de coleta. A arquitetura da missão leva em consideração uma análise da longevidade esperada do equipamento, que será o principal meio de transporte de amostras para o foguete que conterá os 2 helicópteros. O ESA Earth Return Orbiter e o Sample Retrieval Land são vitais para colher as amostras e trazê-las à Terra com precisão, informou a NASA. O primeiro deve ser lançado em 2027 e o segundo um ano depois. A previsão é que as 2 amostras cheguem à Terra em 2033. Olha, tem muito tempo aí, 10 anos, um pouquinho mais até, né, pra gente aguardar essas amostras. Eu não sei não, mas eu acho que as empresas privadas vão chegar antes e vão coletar material bem antes disso. A informação precisa para o seu dia. Notícias 105. E a saúde inicia as campanhas de vacinação contra pólio e de multivacinação nesta segunda-feira. Quem traz as informações é a responsável pelo setor de imunização da Vigilância Epidemiológica, Cibele Melo dos Reis. A reportagem é de Rosilei Lourenço. Eu vou falar um pouquinho sobre a campanha de multivacinação, que é o acerto de carteirinha de vacina, e sobre a campanha da polio também, que tem início nesta segunda-feira, dia 8 de agosto. Então, como vai funcionar? O público-alvo, né, para a campanha da multivacinação, que é a atualização da caderneta vacinal, são as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Então, eles devem procurar a unidade de saúde, levar
levar a caderneta de vacinação para a equipe da sala de vacina verificar se tem alguma vacina em atraso. E se houver, já faz o acerto dessa vacina. Então, assim, lembrar também que na adolescência, os adolescentes de 11, 12 anos têm a orientação de ser aplicada a vacina meningo ACWY. Também na faixa etária das meninas, do HPV, de 9 a 14 anos, a primeira dose. Mas se tomou a primeira e não teve oportunidade ainda de tomar a segunda, então já passou aí da época de receber a segunda, então procure também a unidade de saúde, é um momento para atualizar essa caderneta. E o HPV meninos, né, então é na faixa etária de 11 a 14 anos a primeira dose. Se já recebeu a primeira dose, então comparecer, se já está na data, para receber a segunda dose, que tem esse intervalo de 6 meses. Também será disponibilizada a vacina meningo C para o adolescente, né, o adolescente que não tomou a meningo ACWY na faixa etária aí de 11, 12 anos, então que perdeu essa oportunidade. Hoje ele tem a oportunidade de estar recebendo com 13, né, e 14 anos a meningo C também, tá? Então uma boa oportunidade aí para colocar em dia a vacina contra meningite. E depois a gente também tem outras vacinas disponíveis, né? Todas as vacinas do calendário estadual de vacinação. Então febre amarela, lembrar da vacina do sarampo, colocar em dia a vacina da hepatite B, a difteria e tétano. Então a gente tem outras vacinas também disponíveis. Quem tiver o esquema incompleto, para completar. E das crianças, se tem criança na faixa etária aí, acima de 2 meses de idade, também procurar a unidade de saúde para verificar se está a vacinação em dia. Como vai funcionar a campanha da poliomielite? Que é a gotinha. Então, na faixa etária, né, as crianças na faixa etária de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, de 1 até menor de 5 anos, a criança vai com o responsável até a unidade de saúde, leva a caderneta de vacinação também, para verificar se tem vacina em atraso, né, para poder receber, e além disso vai estar recebendo a gotinha. Então, mesmo que não tenha vacina em atraso para receber, vai estar recebendo a vacinação contra a polio, independente de quantas doses de polio tenha na carteirinha, vai receber essa dose extra da polio. Então é muito importante, né, tá procurando a unidade de saúde. A gente ainda tem 2 países que têm casos de poliomielite, então proteger as nossas crianças, né, é fundamental. Então a partir de segunda-feira começa essa campanha, procurem as unidades de saúde para proteger aí as nossas crianças e adolescentes. Essa campanha começa na segunda, dia 8, vai até o dia 9 de setembro, mas o quanto antes, né, procurar a unidade de saúde para ser vacinado. E terá um dia D também, que a gente vai ter 41 unidades abertas no município de Piracicaba, que vai acontecer no dia 20 de agosto. Muito obrigada. Ainda sobre a saúde, nas últimas 4 semanas, o Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde vem registrando seguidas reduções na procura por testes rápidos nos 7 centros de testagem Covid por demanda espontânea. A queda é de 39% comparando a semana de 11 a 15 de julho com 25 a 29, saindo de 1.621 coletas para 991. O número de casos positivos também caiu em 41% no mesmo período. De 1º a 4 de agosto foram 756 exames e 197 positivados. Com a redução pela procura dos testes rápidos, a Secretaria suspende a partir de hoje o atendimento especial na Unidade Básica de Saúde Alvorada. Dessa forma, seguem realizando a testagem as unidades CRABs, Centros de Referência da Atenção Básica, Piracicamirim, Santa Terezinha, Vila Sônia Secap e Vila Cristina, além da UBS Caxambu. O horário é das 5 da tarde até 8h30 da noite, de segunda a sexta-feira. E vamos conferir também o último boletim Covid, divulgado na sexta-feira à tarde. A Secretaria registrou uma morte, uma mulher de 58 anos. Segundo a Vigilância Sanitária, a pessoa havia completado o ciclo vacinal com 4 doses. O boletim ainda registrou 166 casos suspeitos, 1.181 pessoas em tratamento, 1.606 mortes desde o início da pandemia.
pandemia. A cidade teve 351 novos casos confirmados entre os dias 3 e 5 de agosto. A taxa de ocupação de UTI no SUS, 19% da capacidade. No UTI privado não havia nenhum paciente internado. Enfermaria SUS, 23% de ocupação e enfermaria privado, 21%. A informação precisa para o seu dia. Notícias 105. Agora 8h17, bastante informação sobre saúde, a gente ainda está nela por aqui. O Departamento de Vigilância Epidemiológica confirmou o segundo caso de monkeypox, a varíola símia, conhecida como a varíola dos macacos em Piracicaba. O paciente é um homem de 26 anos, sem viagem ao exterior, sem histórico de viagem, mas que teve contato com pessoas que retornaram de viagem recentemente. Ele está em isolamento domiciliar sob acompanhamento da vigilância. O outro caso já confirmado é de um homem de 38 anos que também está sob acompanhamento. A pasta reforça que o vírus da monkeypox faz parte da mesma família da varíola. E é importante lembrar que o surto não tem participação de macacos na transmissão para seres humanos. Para se prevenir da monkeypox, é necessário tomar cuidados importantes como evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele, evitar beijar, abraçar ou fazer sexo com alguém com a doença, fazer a higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool em gel. Não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais ou brinquedos sexuais, fazer uso de máscaras protegendo contra gotículas de saliva, entre casos confirmados e contactantes. O principal sintoma é o surgimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus, caroço no pescoço, axila, virilhas, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares. Lembramos a todos que na quarta-feira temos uma agenda aqui com especialistas para falarmos tudo sobre a doença, quarta-feira aqui no nosso Notícias. Eu acredito que o Moisés Taglietta deva vir, né, Adriana? Ou ele está em férias, Bonassi, mas ele encaminhou pessoas especializadas do setor. Ah, perfeito. Então, acho que vai ser bom para a gente esclarecer bastante sobre esse assunto, que ele é de extrema importância, já é o segundo caso em Piracicaba. Acho que é bom o pessoal da Vigilância Epidemiológica estar aqui para esclarecer os fatos. A comunicação em destaque na Educativa FM. Notícias 105. Agora são 8h20. Acerte o seu relógio com a Educativa, assim como a Renisa, a Leila Moraes, a Helenice, o Newton César sempre fazem. Também aquele abraço para os amigos. Muitos, viu, falando que nos ouvem sempre, viu, Bonassi? Não mandam mensagem, mas que estão coladinhos. O Matheus Fotógrafo, o Valmir Rocha, Iraí Pássari, a Silvia, o Edson, a doutora Cristiane, o Pedro Cruz, a Michele Diniz, Serginho Fortuoso, são grandes amigos e ouvintes aqui da rádio. Que bacana, gostoso, Maria, né? Tem o Beltrame também, que está sempre nos ouvindo, né? E muitos tantos outros. Que bom. Que tal você passar uma noite no museu? Esse é o projeto que acontece esta semana no Museu Prudente de Moraes, como explica a diretora do espaço, Érica Frasson, a reportagem de Rosilei Lourenço. Quero falar para vocês uma informação muito bacana, que será uma noite no museu. Acontecerá na quarta-feira, dia 10 de agosto. Nosso espaço ficará aberto para visitação das 19 às 21 horas, oferecendo assim oportunidade de visitação para todos.
haverá visita guiada para as crianças com o contador de histórias Evair Souza. E durante a visita, as crianças conhecerão a história de Piracicaba e as suas lendas, caminhando pelos corredores do museu, tendo contato com fotos, com pinturas e objetos, tornando a narrativa mais lúdica. E após a visita, também haverá uma oficina de desenho e pintura, que será a participação, de todas essas crianças para registrarem os momentos vividos dentro do museu e as suas visões acerca das lendas contadas. Para participar da visita guiada, será necessário um agendamento prévio pelo telefone 3422-3069 ou pelo e-mail mprudentedemorais@piracicaba.sp.gov.br. Serão oferecidas 12 vagas para crianças de 6 a 12 anos. As pessoas que não forem participar da visita guiada poderão visitar o museu normalmente no horário das 19 às 21 horas, com entrada gratuita. Venham todos participar conosco. Esperamos por vocês. Notícias 105. Jornalismo com credibilidade. Agora, 8 horas e 23 minutos e não podemos esquecer também a Solange, ela disse que até de sábado, de fim de semana, está escutando a Educativa, mandando um abraço para nós todos, para ela, para a Abigail, para a Neide, a Maria Silva também coladinha aqui com a gente na Educativa FM. E a Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, a SEDEMA, prorrogou o prazo da licitação para readequação do sistema de iluminação dos ecopontos nos bairros Jardim Oriente, Santo Antônio, Mário Dedini 1 e 2, Monte Rei, Bosques do Lenheiro e Artemis. O edital ainda prevê a construção de muro de arrimo no Jardim Oriente e no Santo Antônio. Agora, as empresas interessadas podem apresentar suas propostas até 29 de agosto, até 1h30 da tarde, porque as propostas vão ser abertas no mesmo dia, 29, só que às 2 da tarde. O edital completo está disponível no site da Prefeitura, piracicaba.sp.gov.br, no botão licitações, em editais e atas. Com valor estimado de R$ 172 mil, a licitação tem prazo de vigência de 90 dias, contados da data de emissão de ordem de serviço. Segundo a Secretaria, a readequação da iluminação é para facilitar a utilização dos ecopontos pela população e melhorar a segurança dos espaços. E o secretário de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, Flávio Amari, com quem nós conversamos na última semana, ele também falou sobre as possibilidades atuais de realizar o sonho da casa própria, que antes era um sonho muito mais distante. Hoje tem muito mais possibilidades a todos e ele traz essas informações para a gente. Cada programa tem uma característica. É importante, Adriana, a gente poder compartilhar com vocês, e a Rádio Educativa tem um papel importante aí na sociedade piracicabana, para compartilhar as possibilidades, os programas, não só na área da habitação, mas outros programas importantes também que o governo de São Paulo tem desenvolvido em parceria com a Prefeitura, buscando atender nesse momento difícil ainda de pós-pandemia, que o mundo todo passa, mas o Estado de São Paulo tem uma recuperação econômica mais rápida que outras regiões do Brasil, até pelo bom planejamento, pelas ações que nós fazemos e buscando, sim, compartilhar as ações, olhando também a área social, mas em conjunto também com o crescimento econômico. E a gente tem feito vários programas para atender a população. E eu acredito, sim, no veículo de comunicação, da rádio também, da Educativa, no compartilhamento dessas notícias. Cada programa tem uma característica específica. Quando a gente fala do programa que eu comentei no início, que é o Nossa Casa Apoio, as pessoas têm ali
ali alguns empreendimentos que podem buscar e comprar e tendo acesso. Eu citaria aqui, por exemplo, Nova Suíça, que são os módulos 3, 4 e 5, que nós demos um aporte importante no ano passado, que as pessoas podem ali adquirir, tem um subsídio do Estado de São Paulo, e também em breve, onde a gente deve abrir inscrição para o convênio assinado, que eu comentei também, do Nossa Casa Preço Social. Dessa forma, cada programa tem uma característica específica, então eu convido as pessoas que possam acompanhar através do seu programa, Adriana, as notícias importantes e participar também dos programas importantes que tem do governo de São Paulo na área social, muitos deles em parceria com a própria prefeitura. Nós estamos trabalhando junto com o prefeito Luciano, e foi uma determinação do governador Rodrigo, de buscar identificar uma área em Piracicaba para a implantação do programa Viver Melhor. O programa Viver Melhor, Adriana, ele combina uma ação de regularização fundiária e de melhoria habitacional. Então nós estamos trabalhando com o prefeito Luciano para encontrar uma área para fazer esse programa também no município de Piracicaba. A gente faz a melhoria identificando no núcleo as necessidades de cada uma das pessoas nas casas. Então a gente entra na casa e olha, se precisa melhorar a ventilação, o telhado, a instalação elétrica, hidráulica, a acessibilidade, também uma reforma no banheiro, pintura interna, pintura externa, uma transformação. Já é uma realidade nos municípios de São Bernardo, Santo André, São Paulo e alguns municípios do interior de São Paulo. E Piracicaba é uma das próximas cidades que será contemplada por esse programa chamado Viver Melhor. Uma parceria também do governador Rodrigo com o prefeito Luciano aí para atender a população mais carente do município de Piracicaba. A casa própria ainda continua sendo o sonho, né? Na minha geração, a gente sempre falou que era o sonho da casa própria. A molecada hoje não pensa muito assim. Eu vejo dessa forma, né? Eles não estão tão interessados em adquirir, querem até alugar. Mas eu acho que isso aí vai mudando ao longo dos anos. Pelo menos uma tem que ter, senão se fica eternamente dependente de um aluguel. E as condições hoje são bem favoráveis a conseguir financiamento. Notícia 105. Tudo o que você precisa saber para melhorar o seu dia. Agora, 8h28. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo prorrogou até amanhã o prazo para matrículas e rematrículas na rede estadual de ensino. O processo é necessário para todos que desejem estudar ou permanecer nas escolas estaduais de São Paulo em 2023. O responsável legal ou estudante maior de 18 pode fazer a inscrição de forma presencial em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupa Tempo, também de forma virtual pelo site da Secretaria Escolar Digital. O resultado do processo, que define a escola onde será disponibilizada a vaga, pode ser consultado a partir de 7 de novembro no site ou diretamente nas secretarias das escolas, caso haja interesse em uma escola específica. Posteriormente, pode ser feita a inscrição de transferência por intenção. Para a rematrícula, é necessário acessar diretamente a Secretaria Escolar Digital, seja no perfil do responsável ou do estudante, se for maior de 18 anos, acessando Gestão Escolar, Matrícula, Rematrícula. E a ACIP e alguns parceiros lançam a campanha Piracicaba em primeiro lugar, pense nisso na hora de votar. Esse lançamento ocorre na quarta-feira, dia 10, às 7 da noite, no auditório da entidade. O presidente da ACIP, Marcelo Cansado, explica essa iniciativa. A reportagem é de Rosilei Lourenço. Vim falar com vocês sobre a campanha Piracicaba em primeiro lugar, pense nisso na hora de votar. Esta é uma iniciativa para conscientização sobre a importância do voto em candidatos locais à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa de São Paulo nas eleições de 2 de outubro. A ACIP, Coplacana e Cimesp, com o apoio do CDL e do Sincop, trabalham de forma apartidária para que Piracicaba e região sejam representadas no estado de São Paulo e em Brasília. Lembre-se da importância e vote consciente. Olha, eu acho que essa iniciativa da CIP é de suma importância para a nossa cidade, porque nas últimas eleições os grandes votados aqui em nossa cidade
nunca apareceram aqui. Foi votar na Janaína, foi votar no Tiririca, foi votar em sei lá quem, e esse pessoal não está nem aí com Piracicaba. Nós temos que votar nos candidatos da cidade. Não importa a ideologia, partido, isso aí não importa. É de suma importância que a gente vote e consiga pelo menos um deputado estadual e um federal. Se a gente não conseguir isso, fica muito mais difícil para os nossos sonhos aí em contar com emendas parlamentares. Até porque no formato recente, né, Bonatti, os recursos têm vindo por meio de deputados. Só assim que vem, né? Já não tem mais, você não vai correr o Pires lá em Brasília buscar dinheiro. Hoje em dia não funciona mais assim. Hoje em dia são os deputados que detêm as verbas para fazer as emendas parlamentares, e aí então o deputado federal ou estadual que conhece os problemas locais, esses sim poderão trazer recurso para a nossa cidade. Nós temos uma região metropolitana de Piracicaba e, olha, Piracicaba como sede da região metropolitana, acho que pelo menos aí tem que fazer bonito nessas eleições. Entretenimento, cultura e muita informação. Notícias 105. Já que falamos, né, de eleições, vamos ao calendário eleitoral. Hoje é o último dia para os convocados para compor as mesas receptoras e atuar como apoio logístico apresentarem recusa à nomeação. É o último dia para os partidos políticos e federações de partidos reclamarem ao juiz eleitoral da nomeação das mesas receptoras e do apoio logístico. É o último dia para os partidos políticos e federações reclamarem da designação dos locais de votação para o primeiro e eventual segundo turnos. Na quarta-feira, dia 10, é o último dia para o juiz eleitoral decidir sobre as reclamações relativas à composição das mesas receptoras de votos e de justificativas e às pessoas nomeadas para apoio logístico. Também último dia para o juiz decidir sobre as reclamações relativas a essas designações de locais de votação. E na sexta-feira, dia 12, é a data limite para que o Tribunal Superior Eleitoral publique a tabela com a representatividade da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional decorrente de eventuais novas totalizações do resultado das últimas eleições gerais efetivadas até 20 de julho de 22, para fins de divisão do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e para a realização de debates. Agora vamos ouvir sobre os esportes. Vitor Prates traz todas as informações sobre o 15 de Piracicaba e outras modalidades também. Bom dia, Vitor Prates. Muito bom dia, Adriana Pássaro, e muito bom dia, Antônio Carlos Bonassi, ouvintes da Educativa FM. Uma ótima manhã de segunda-feira para vocês. Mais uma semana começando e uma semana com chuva, né? Muita chuva aí em Piracicaba. Você que for sair de casa, cuidado, hein? Fazia tempo que a gente não tínhamos chuva em nossa cidade. Tomara que fique assim por mais tempo, né? Já que o tempo estava muito seco. Falar de esporte, falar do 15 Piracicaba, né? O Alvinegro Piracicabano, que foi a campo na última sexta-feira pela sexta rodada, a reabertura aí do retorno da Copa Paulista. O Alvinegro teve um gol anulado logo aos 2 minutos de jogo. Depois abriu o placar com Michael Aquino aos 6 minutos. Teve várias oportunidades para fazer o segundo gol e liquidar a partida. Quem não faz, toma, né? Tomou o gol aos 29 do segundo tempo com a menos, já que o lateral direito David acabou sendo expulso aos 15 minutos. Teve uma pressão da equipe da casa, do Lemens, mas o placar seguiu 1-1 e o 15 com um dilema aí de só empatar nessa Copa Paulista. Começa a complicar aí, o 15 que não vence há 4 jogos. A última vitória foi exatamente em cima do adversário, que vai ser na sexta-feira em Piracicaba, que é o time do São Bento. Então o 15 volta a campo na próxima sexta-feira, dia 12, às 8 horas da noite, no Barão da Serra Negra, já liberado aí o alto do AVCB, né, que estava sendo interditado, mas a diretoria, como nós já trouxemos aqui, foi liberado o estádio para o torcedor acompanhar os jogos do 15 de Piracicaba. Trazer para vocês os resultados aí da sexta rodada. No grupo 1
tivemos Comercial 0, Sertãozinho 1, Marília 3, Noroeste 2. Marília, 15 pontos ganhos. Até agora, a melhor equipe da competição. Seguido do Botafogo com 9, Sertãozinho tem 6, o Comercial tem 4, o Noroeste com 1 ponto ganho. No grupo 2, além de Lemense 1, 15-1, tivemos Desportivo Brasil 1, Primavera 1. A rodada segue hoje às 7h30 da noite, lá na cidade de Sorocaba, no SIC, né? No jornalista Walter Ribeiro, para São Bento e Rio Claro. Por enquanto, o Desportivo Brasil tem 16 pontos ganhos, o Primavera tem 9, o São Bento tem 7, o 15 também com 7 pontos ganhos, Lemense com 3 e Rio Claro com 2 pontos ganhos. No grupo 3, tivemos aí Água Santa 1, Portuguesa 1 e o Juventus 1-0 em cima do Esporte Clube São Bernardo, e a rodada só vai finalizar na próxima quarta-feira, dia 10, às 8 da noite, para o duelo entre São Caetano e Oeste. Oeste, que é o líder do grupo 3 aí com 9 pontos ganhos, seguido de Portuguesa com 7, Juventus com 6, o São Caetano tem 7, o Água Santa e o Esporte Clube São Bernardo com 4 pontos ganhos. Trazer aqui também para vocês, tivemos aí a última rodada, né, da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. O São Paulo venceu 3-1 o São José, Santos e Flamengo 1-1, Bragantino 1-0 no Cruzeiro, o Kinderman venceu 2-1 Internacional, 2-2 foi o placar de Grêmio e Corinthians. O Palmeiras goleou a equipe do SMAC 4-1. Também foi goleada também a equipe da Ferroviária, venceu 5-0 a equipe do Crespon. E o Atlético Mineiro perdeu para o Real Brasília por 3-2. Classificados, já definido a próxima fase, né, do Campeonato Brasileiro Feminino. Palmeiras 37, São Paulo 35, Internacional 33, Corinthians 32, Real Brasília 26, Flamengo 25, Ferroviária 24 e Grêmio com 21 são os classificados. Na próxima fase vamos ter aí as quartas e final: Grêmio e Palmeiras, Real Brasília e Corinthians, Ferroviária e São Paulo, Flamengo e Internacional. São 2 jogos já no próximo final de semana, 2 próximos domingos, né? Domingo que vem, primeiro jogo, e no outro dia 21 da semana, dia 21, é a volta para definição aí da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. E trazer aqui para vocês também que nesse domingo foi realizado aí na Associação Atlética Educando pelo Esporte a abertura da 22ª edição da Copa Rocha Neto, que vai contar aí com 52 equipes inscritas, divididas entre as categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, totalizando aí aproximadamente mais de 1.000 atletas entre técnicos e auxiliares. Parabéns aí à Associação Atlética Educando pelo Esporte, realizando mais uma abertura de Copa Rocha Neto, que contou ali com o prefeito Luciano Almeida, a primeira-dama, a Andréa Almeida, contou também com algumas autoridades presentes ali, como o Hermes Balbino, que é o secretário da CELAM, a Branca, que também faz parte da CELAM, entre outras autoridades que foram lá prestigiar a abertura. Boa sorte aí no campeonato, depois de 2 anos, voltando a ter a Copa Rocha Neto. Obrigado, Adriana. Obrigado, Bonassi, ouvintes da Educativa FM. Até amanhã. A informação precisa para o seu dia. Notícias 105. Agora são 8h39 e Luciano Júnior é quem retorna trazendo as informações sobre as oportunidades de trabalho. Balcão de Emprego 105. O Balcão de Empregos é uma parceria da SEMDETUR, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Mais informações, 1934372222. Se interessar qualquer uma dessas vagas, é só você mandar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com. Eu vou repetir, o CAT é temudo. Entrevistacatpiracicaba@gmail.com. Manda também a sua foto, digitaliza a sua foto, seu CPF, o currículo atualizado, o comprovante de endereço, a carteira de trabalho, o seu histórico escolar e a sua CNH
não vencida para este meio, ok? Bom, atenção, ajudante de produção, estamos contratando para instalação de esquadrilhas de metal. Ajudante de serralheiro de esquadrilhas. Analista administrativo, 1 com carteira de habilitação, B, em inglês intermediário ou avançado, ok? Estamos contratando também analista de compras júnior, apontador de obras, estamos contratando assistente de compras para eventos esportivos com carteira de habilitação B, assistente de logística com técnico superior cursando ou mesmo completo o comércio exterior, logística e áreas correlatas. Estamos contratando assistente operacional. Estamos contratando também auxiliar administrativo com curso superior completo em administração. Auxiliar administrativo de qualidade, obrigatoriamente tem que ter experiência na área de qualidade, inspeção de peças e relatório de qualidade e também auditorias. Estamos contratando auxiliar administrativo, estamos contratando também, tem aqui oportunidades para você, auxiliar de compras, auxiliar de manutenção de veículos, auxiliar de PCP e também auxiliar de produção metalúrgica. Tá desempregado, meu querido? É a grande oportunidade. Balconista, estamos contratando balconistas de açougue, tem que ter disponibilidade de horário. Borracheiro alfabetizado, caldeireiro alfabetizado, estamos contratando caseiro para sítio, aí tem que ser um casal, né? Consultor comercial. Temos vagas para PCD também. Atendente de lanchonete, fast food, vaga exclusiva para pessoa com deficiência. E também auxiliar administrativo, essa vaga também é para pessoa com deficiência. Mais uma aqui, também para PCD, auxiliar de produção, vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Todas essas vagas e muito mais outras vagas aqui estão disponíveis no nosso CAT, ali no térreo da Prefeitura, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233, TR1 da Prefeitura. Mais informações, 1934372222. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Entretenimento, cultura e muita informação. Notícias 105. Agora são 8h43. Nós recebemos aqui em nosso estúdio a Fabiane Navega, ela que é pedagoga, mestranda em superdotação, é isso, né? Trabalha com pesquisa e formação de professores sobre crianças com altas habilidades e superdotação. Vamos falar sobre isso porque pouco se fala sobre isso. Não é isso, Fabiane? Bom dia, obrigada por estar aqui junto com a gente hoje. Bom dia, Adriana. Bom dia, Bonassi, pelo espaço. E é isso mesmo, essa semana é a semana da superdotação, dia 10 de agosto é o dia da superdotação, e ainda a gente tem muitos mitos, muitas ideias equivocadas sobre o assunto e que impedem que a gente identifique essas crianças dentro da escola e das famílias, né? Pois é, seja muito bem-vinda, Fabiane. É claro, é um assunto muito delicado, né? Porque não é fácil você conviver com uma pessoa com um gênio, com um superdotado. Ou como pouco se fala, a gente confunde qual é a patologia. Ou é um gênio, ou é, que nem o Einstein falava que ele era burro, né? E não é o caso. Mas é porque talvez ele está um pouco não adequado àquela realidade, né? Como é que funciona o seu trabalho? Como é que se chegou a fazer esse tipo de pesquisa? Por quê? Bom, eu sou da área da educação faz 22 anos, né? Então, eu vim do chão da escola e no chão da escola a gente tem toda essa oferta, né, de possibilidades. Desde as crianças com deficiência, com dificuldades, até aquelas com grandes habilidades. E aí eu fui me aperfeiçoando no assunto. Faz 10 anos que eu venho estudando, escrevendo sobre superdotação. E eu acho super importante, né? Porque é um assunto muito pouco discutido dentro do ambiente escolar. E essas crianças estão lá dentro, elas estão nesses locais sem serem atendidas. Então isso era uma inquietação que eu tinha já há algum tempo e foi aí que eu fui tentando me especializar cada vez mais no assunto. Fabiane, como detectar um superdotado, uma criança superdotada? Qual é o olhar que o professor, ou que os pais, os familiares têm que ter para detectar um superdotado?
A gente basicamente tem 3 grandes características, né? O primeiro é uma habilidade acima da média. Então, é aquela criança que precocemente faz coisas que as outras na sua idade não faz. Por exemplo, ler antes da hora, falar antes da hora, apresentar grande precocidade nessa aprendizagem. O segundo aspecto é uma grande criatividade. Ela faz algo diferente com aquele potencial que ela tem e que as outras crianças não fazem. E o terceiro aspecto é o comprometimento com a tarefa. É você dispensar um tempo muito grande naquele assunto, naquela habilidade que a criança tenha. Então, essas 3 características são bem marcantes. E lembrar que essas crianças, elas não têm essa autohabilidade só acadêmica. Às vezes eu tenho crianças que vão mal na escola, mas apresentam na parte produtivo-criativa uma grande habilidade. Ou na parte corporal. Então, por exemplo, se você pegar aí grandes marcos do esporte, né? Vamos pegar o Pelé, por exemplo. Ele é considerado um autohabilidoso psicomotor. Quer dizer, ele faz algo com aquele corpo que outras pessoas na idade dele não faziam. Mas ele não era um superdotado acadêmico da escola. Não precisa ser, né? Não precisa ser, porque a gente entende que nós temos diversos tipos de inteligência. Olha, as inteligências emocionais. Isso, e uma delas é a inteligência psicomotora. Que bacana. Olha, eu vi um vídeo que me emocionou até esse vídeo, que era um pedreiro, servente de pedreiro, nem pedreiro era. Ele estava ali trabalhando na obra e ele ouviu um piano e ele foi até lá e falou, deixa eu tocar um pouquinho, sentou no piano e deu um show, né? Até a mulher lá ficou impressionada, era professora de piano e acabou adotando o rapaz lá, falou, não, você tem que estudar. E ele, acho que ele era autodidata, ele acho que treinava alguma coisa assim, mas ele é um espetáculo, né? Esses gêneros, o Mozart com 3 anos já tocava, enfim, eles existem até hoje, né? Sim, eles existem. Às vezes não chegam a ser considerados gênios, né? Mas são pessoas que estão aí no meio de nós. Nós temos uma porcentagem alta, né, de probabilidade de superdotados. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que 5% da nossa população é considerada autohabilidosa, superdotada. Então é um número significativo. Só que muitos deles estão invisíveis. Muitos não são identificados, como é o que você falou do vídeo, né? Ele é um ajudante de pedreiro e às vezes não teve todas as possibilidades de desenvolver esse talento. Então, assim, eles estão invisíveis e quanto mais nós discutirmos esse assunto, mais nós vamos conseguir atender a necessidade dessas pessoas. Como atender essas necessidades, Fabiane? Porque é difícil. Porque foge de um padrão. Por exemplo, a gente está falando de crianças. Especialmente, elas devem ser identificadas no ambiente escolar. No ambiente escolar, numa sala, de quantos alunos a gente tem hoje? 40, 50 alunos? 30, 40. 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula. 5%, eu não sei fazer muito, eu não sou boa de matemática, não tenho essa habilidade nem... Essa inteligência. Essa inteligência para matemática, mas é um número representativo. Sim. Só que a escola tem um padrão para as habilidades padrão. Como é que se faz, como é que se lida, o que se está fazendo hoje para melhorar isso, para acolher essa criança e se dá para desenvolver mais, como aproveitar esse talento dessa criança e não... eu não sei, se a criança não tem esse talento estimulado, ela vai perder isso ou não vai? Tenho muitas dúvidas, me oriente. Acho que a primeira coisa para nós tentarmos esclarecer esse assunto, eu acho que é a informação. Então, o espaço que a Educativa está dando de discutir isso é super importante. Eu acredito também que rever na formação desse professor, né? Porque, infelizmente, lá na graduação ele não tem essa formação assim tão explorada, ele vê superficialmente e esses educandos estão dentro da sala de aula.
E a segunda coisa, eu acho que a gente parar de pensar nesses mitos, nessas ideias equivocadas sobre a superdotação. Temos sim os grandes gênios, temos sim as pessoas, né? A gente vê até em alguns programas de televisão que trazem esse assunto, mas nós também temos aquelas crianças, porque é um grupo muito heterogêneo, então nós temos crianças com deficiência e com dificuldade de aprendizagem, mas que também são superdotadas. Acho que o primeiro aspecto é esse, é buscar informação. E você trouxe um assunto importante, Adriana. Essas crianças estão dentro da sala de aula. Então nós temos aí mais de 40 milhões de estudantes no Brasil. Se você fizer o cálculo de 5%, nós deveríamos ter registrados, identificados mais de 2 milhões de estudantes superdotados. 2 milhões. E hoje, pelos órgãos governamentais que registram e que identificam essas crianças, nós temos apenas 24 mil estudantes. Então, é um número muito pequeno. Subnotificados, vamos dizer, né? Subidentificado, subnotificado, porque infelizmente falta esse preparo, tanto da família quanto da escola, porque a família é o primeiro núcleo, né? Para identificar. Então, a gente tem que olhar para o nosso aluno e perceber todas as características, aquelas que chamam a atenção por uma alta potencialidade, quanto para as dificuldades que ele venha a apresentar. Então, eu acho que é mudar um pouquinho essa visão e tentar buscar mais informações sobre o assunto. Você entende que dentro de uma sala de aula mesmo, com as características que temos hoje, um professor com maior sensibilidade, já que não tem treinamento, tem que partir do próprio professor, com uma maior sensibilidade, identificou esse aluno, sem você fazer uma separação desse aluno ali dentro, você consegue estimulá-lo de uma forma diferente? É possível fazer isso mesmo dentro desse ambiente? Não precisa fazer o isolamento, não existe essa de levar para uma escola de superdotados, por exemplo. Há muitos anos atrás nós tínhamos, essas crianças eram encaminhadas a institutos, a escolas especializadas para isso. Hoje nós não temos mais isso, porque isso aí acaba sendo uma segregação e uma exclusão. Como hoje nós trabalhamos com a inclusão, então, pela lei, essa criança deve e tem que ser atendida dentro da sala de aula, junto com os demais educandos. Então, o professor tem que ter essa sensibilidade, buscar ajuda, né? Conhecer quais são as necessidades dessa criança e atendê-las dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula, por mais diversa que ela seja. A gente fala muito de atender a pessoa que é público-alvo da educação especial quando tem uma deficiência, né? Exato. Agora, esses alunos também fazem parte desse grupo. Agora, Fabiane, a gente tem que conversar mais sobre isso, é por isso que a Educativa está abrindo o espaço aqui. Eu acho que é super importante sua presença no dia de hoje para esclarecer dúvidas, né? E fazer essa detecção precoce, né? Da criança superdotada, vamos dizer assim. E a síndrome de, acho que é Savant que fala, síndrome que ela tem um déficit intelectual e uma genialidade para outras coisas. Eu me lembro que certa vez eu vi uma reportagem de um rapaz que subiu num helicóptero, sobrevoou o Palácio de Buckingham e ele desceu e ele desenhou nos mínimos detalhes aquele castelo, né? Impressionante, é uma memória fotográfica incrível. A diferença entre quem tem essa patologia e o superdotado, existe aí? Existe, não só sobre essa síndrome, mas a gente tem aí crianças dentro do transtorno do espectro autista, criança com TDAH, criança com dislexia, que juntamente podem apresentar as altas habilidades. A gente chama isso de dupla condição. Né? Então, você deu um exemplo aí, né? Que apesar de todo o déficit intelectual que ele tem, ele tinha uma memória fotográfica e espacial extraordinária. Isso pode acontecer. E a gente precisa ficar atento a isso, porque às vezes esse déficit chama muito mais a atenção do que o potencial. E aí a gente foca só no déficit e não atende as especificidades dessa criança. Então, por exemplo, quarta-feira eu vou conversar com um garoto e ele tem o transtorno do espectro autista, né? Ele tem um problema de dificuldade de comportamento, de socialização, mas ele também é autohabilidoso e superdotado.
Então a gente precisa olhar para essas duas necessidades que podem aparecer e atendê-las concomitantemente. Você, por exemplo, antecipar um nível escolar. Uma família que tem uma criança, muito precoce, ela já lê, ela antecipa o ano escolar dessa criança. O quanto disso é prejudicial? Porque essa criança tem uma idade mental, vamos dizer assim, que é saudável a convivência com crianças da mesma idade, mas a habilidade dela a coloca num nível acima. Existe isso de você antecipar esse nível escolar, ou o quanto isso é pior ou é melhor? A nossa legislação, ela prevê a aceleração de série, seja para entrar precocemente à escola, lá na educação infantil, seja no decorrer da educação básica. Isso está previsto na lei, ela tem esse direito. Só que a aceleração de série, ela não é para todo estudante superdotado. Por quê? Porque você tocou num assunto muito importante. A gente tem que levar em conta, para poder promover a aceleração de série, os aspectos emocionais e sociais dessa criança. Ela tem uma assincronia cognitiva comparada com um desenvolvimento emocional. Então, ela tem um cognitivo muito avançado, mas um emocional compatível com a idade que ela está. Então, para fazer a aceleração de série, precisa de uma boa avaliação psicológica, precisa de uma boa conversa entre escola e família, para ver se realmente vai ser benéfico para a criança acelerá-la. Às vezes não é. Então, às vezes, para aquela criança que é imatura, insegura e que não vai se sentir bem num ano ou 2 anos à frente, então aí ela tem que ser atendida dentro da escola, na sala em que ela está matriculada e tendo as suas habilidades desenvolvidas. Então, a aceleração é para alguns casos. Pois é, eu estou pensando, à medida que você foi falando, Fabiana, eu fui pensando na pedagogia Waldorf, do Rudolf Steiner, que é justamente isso. Ele fala, você não pode antecipar, 7 anos é a idade da alfabetização, porque se você antecipa, alguma coisa não fica legal ali. Porém, tem crianças que já nascem lendo ou já nascem escrevendo. É o caso aí daquela... Alice. Da nossa entrevistada da semana passada, que escreveu o livro com quantos anos ali? Com 11 anos ela escreveu o livro. Um livro de 256 que você fosse citar páginas. a Alice, que é a menina das palavras difíceis. Eu entendo que talvez ali exista esse talento ali, talvez, também, né? Pode ser um treinamento, a mãe ali falando e ela vai repetindo, talvez. Alice? Eu não conheço a situação, mas se com 11 anos ela já produziu um livro, é porque tinham 2 coisas ali. Um potencial e um comprometimento, uma vontade em fazer aquilo. Acho que por mais que a família estimule, incentive, isso aí vem também da criança. Então, aos 11 anos de idade, você não encontra uma criança escrevendo um livro. Não, ela queria fazer uma trilogia, ela tinha 3 livros prontos na cabeça. Ela fez o primeiro, depois ela repensou. Verdade. Ela falou, não, vou dar um tempo, e escreveu o segundo agora com 24 anos, né? Mas é considerado um pouco fora da curva mesmo. Sim. São crianças que se destoam, né? Que chamam a atenção. Então, a família fez todo o papel que deveria fazer mesmo, que é incentivar, não dar a mais, mas dar o que a criança precisa, solicita e quer. Eu acho que esse é o papel. Família e escola tem que estar sempre parceira nesse processo. O que a criança quer. É interessante, né? Porque a criança já tem as vontades dela mesmo na terra infância, né? Sim. Legal. As escolas hoje estão preparadas, Fabiane, ou o que pode melhorar? Eu acho que as escolas sempre têm que melhorar, né? Nós temos sempre que evoluir. Não é culpa da escola, né? É culpa de um sistema que forma esses educadores. Mas eu acho que a escola, a equipe gestora, ela tem que buscar sempre se atualizar, sempre trazer pessoas que entendam dos mais diversos assuntos para discutir dentro da escola, não só com os profissionais da escola, mas com a família também. Porque a escola não se faz sozinha, ela se faz numa comunidade que é a família e a sociedade.
Então, eu acho que é discutir esse assunto com os professores, chamar os profissionais para levar esses assuntos e tentar, sim, esclarecer os seus mitos, as suas ideias equivocadas que impedem a identificação desses educandos. Normalmente os pais identificam ou a escola identifica? O que mais acontece? Normalmente é a família que identifica. Como o Bonassi disse, né, geralmente elas são muito precoces. Pequenininhas, elas já começam a demonstrar isso. Então é muito comum a família pontuar para a escola. Olha, ele é assim, ele já está lendo, ele já faz cálculos. A escola ainda tem um pouquinho mais de dificuldade para reconhecer. Então, geralmente é a família. Bom, você falou do precoce. São uma trilogia que eu quero abordar, né? O precoce, o prodígio e o gênio. Precoce você já definiu. Qual a diferença entre prodígio e gênio? Bom, precoce é quando você faz algo antes da sua idade. Então, por exemplo, espera-se que a criança comece a ler por volta dos 6 anos. Ela começou a ler aos 4, então ela é precoce. É fazer algo antes da sua idade. Ok. Prodígio é quando você faz algo que se compara a um adulto. Por exemplo, a garota que você falou, de 11 anos, escreveu um livro. Ela é prodígio, porque geralmente são os adultos com uma maturidade maior, uma bagagem cognitiva maior, que realizam essa ação. Então, ela é uma prodígio. E o gênio, a genialidade, é totalmente diferente. Genialidade é aquela pessoa que faz uma descoberta, que faz uma contribuição para a sociedade em alguma área. Então, por exemplo, vamos pegar aí o Einstein, vamos pegar Leonardo da Vinci, que fizeram contribuições socialmente falando. Então, eu sempre gosto de dizer assim: todo gênio é superdotado. Mas nem todo superdotado será um gênio. Olha aí. Então, isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente coloca uma carga nessa pessoa que tem a superdotação, mas que ela não consegue carregar porque ela não tem tantos subsídios assim. Então, isso tem que ficar muito claro. Olha aí, o gênio, então, nós estamos falando de Thomas Edison, é um gênio. Se bem que ele trabalhou com Tesla, que também era outro gênio, e há quem diga que ele se apoderou das ideias do Tesla. Mas não vamos entrar nessa discussão. Quer dizer, nós temos gênios nos dias de hoje? Podemos detectar alguns assim? Se pode... Algum que a gente conheça? Nós temos vários estudiosos na área da ciência, da saúde, que fazem as suas pesquisas, suas descobertas na área da astronomia. Então, esses são considerados gênios, né? O que a gente não pode é generalizar isso, que todo superdotado vai ser um. Então, a gente tem que ficar bem claro isso. E é interessante porque, às vezes, a gente conhece essas personalidades, né? Por exemplo, o Leonardo da Vinci. Eu sempre cito isso. Leonardo da Vinci foi um grande pintor, né? Famoso pelos seus quadros. Mas ele também foi um grande inventor. Então, o primeiro esboço de helicóptero, o primeiro esboço de bicicleta, o primeiro esboço de roupa de mergulhador, veio tudo dele. Então, que a gente possa abrir, né? Paraquedas também. O paraquedas, que a gente possa abrir essa mente, essa visão, para a gente tentar olhar mesmo as potencialidades, né? Isso é muito importante. Um superdotado, por exemplo, uma criança superdotada, ainda que ela tenha o estímulo, seja bem acompanhada, a tendência de normalização ao longo da vida vai se equilibrar com os demais ou não? Porque assim as famílias criam expectativas. Meu filho é superdotado, já fica imaginando grandes feitos. E na verdade ele pode se equilibrar realmente na multidão, vamos dizer. Eu acho que equilibrar não. Né? Porque isso aí é uma condição dele, é uma condição genética dele. Quanto mais você estimula, quanto mais subsídios você dá, ele tende a continuar se desenvolvendo daquela forma atípica. O que acontece é que quando ele não é atendido, quando ele não é estimulado, quando não lhe é proporcionado as devidas condições, ele vai mascarando aquilo, ele vai colocando aquilo num stand-by. Então, às vezes eu dou minhas palestras, sempre no final alguém fala assim: professora, mas eu acho que o fulano, meu marido, meu irmão, não sei o quê, se encaixa nisso. Mas ele nunca foi identificado.
E aí fazer essa identificação lá na fase adulta é complicado. Você perdeu aí, né, um leque de possibilidades de estímulo. Então, assim, a tendência é que desde pequeno se atenda a essas necessidades, se incentive esse desenvolvimento para que ela continue crescendo nessas possibilidades. A depressão é comum, num caso, por exemplo, pouco explorado, porque se cria o déficit de atenção. A pessoa perde o estímulo porque está acima daquilo que está sendo apresentado a ele. É normal? É comum ou não? É muito comum, principalmente dentro da escola. Você tem um aluno que já sabe, por exemplo, o assunto de geografia que você vai dar. Um aluno que adora geografia, já conhece da população do mundo, conhece todas as bandeiras. Então, o professor vai dar uma aula de geografia. Aquela aula vai ser totalmente desinteressante para a criança. Então, ela vai começar a apresentar comportamentos que vão incomodar tanto ela quanto os demais. Então, é muito comum, por exemplo, o desinteresse, a inquietação, querer falar antes do professor, sair para ir no banheiro toda hora, não querer mais ir para a escola, ficar entediado. Então, são comportamentos que o aluno pode apresentar quando ele não tem as suas habilidades atendidas dentro da sala. Já dá uma dica aí, no caso de um professor se deparar com um caso como esse, o que ele tem que fazer? Qual o papel dele? Dar atenção maior para esse aluno? É o que a gente chama de enriquecimento curricular. Também está previsto na lei. Então, a gente tem que olhar para essa criança e para esse conteúdo daquela disciplina. O que ele já sabe? Ele já sabe isso, isso e isso. Então, eu não vou repetir. Eu vou aprofundar aquele conhecimento. Então, por exemplo, na área da geografia, ele já sabe população, ele já sabe localização, ele já sabe as bandeiras, já tem um monte de curiosidade sobre aquilo. Então, eu tenho que enriquecer aquele currículo para aquele aluno, de forma individualizada. Então, ele não vai ter que fazer as mesmas atividades que os demais, porque senão ele vai dar trabalho. E o pior, nós estamos falando de um ser humano que tem uma potencialidade gigantesca. E aí ele vai ficar ali esperando os outros chegarem no seu patamar? Porque eu já ouvi situações dessas. Mas a gente vai esperar a turma chegar no nível dele e aí ele continua. Não é assim. Você estaciona a criança ali, fica aqui no cantinho. E daqui a pouco a turma alcança. Que judiação. É o maior erro. Fabiana, na área da escrita, né, pelo menos que a gente gravita mais, né, a gente sempre ouve dizer que para você escrever qualquer coisa, você precisa de 90 e tantos % de transpiração e um pouquinho só de inspiração. Os superdotados também sofrem com isso? Precisa de transpiração também? Precisa, principalmente aqueles da área da linguagem, né? Eles têm uma sede muito grande de ler, escrever e produzir algo. Isso é fantástico. Então, isso tem que ser incentivado cada vez mais. Então, ele tem que fazer esse exercício de escrever, reescrever, modificar. Isso tem que ser ofertado a ele. Isso do superdotado na área da linguagem, né? Porque às vezes eu tenho o superdotado na área do raciocínio lógico, matemático, mas que não vai tão bem na linguagem. Aqueles que estão lá no Luciano Huck, tá tendo um quadro lá, se eu não me engano, que a criançada faz conta de cabeça, que eu ia ter dificuldade na calculadora. Até você acertar, aí eles fazem de cabeça. Ali é uma habilidade para o raciocínio lógico-matemático extraordinário, né? Então, eles esquematizam neurologicamente aquilo, né? Eles visualizam como eles vão resolver aquilo e rapidamente eles conseguem dar a resposta. Eu acho muito interessante trazer esse assunto para esse contexto, principalmente para a mídia, né? Que tem um poder gigantesco de expandir os assuntos, mas eu também faço a ressalva de que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque nós temos esses, a gente chama de nível hard, né? A gente tem esses superdotados nível hard, que nem nós estamos vendo ali, fazem a soletração de trás para frente rapidamente, mas nós temos também superdotados que não vão ser nesse nível. Né? Então, a gente tem uma variedade muito grande. Então, é interessante a gente trazer, a gente colocar, a gente ver, né? Fica admirado, fica assustado.
Mas nós temos também outros tipos de superdotação. Eu não conheço esse quadro do Luciano Huck. São crianças ou são... Crianças. Eu não sei, não é uma super exposição? Isso não pode ser prejudicial para a criança? Como é que você vê, Fabiana? Eu vejo... Primeiro, assim, eu acho que tudo a gente tem que saber conduzir. É uma superexposição? É uma superexposição, claro, né? Porque você coloca depois uma carga em cima dessa criança, né? E ela tem que dar conta daquela expectativa. Eu acho que isso tem que ser bem dosado entre família, se a criança tiver algum tipo de acompanhamento terapêutico. Mas eu também acho importante, Bonassi, porque é uma forma de você trazer esse olhar, né? Só que eu acho que a gente também tem que tomar cuidado, porque existem outros em níveis um pouco mais baixos. É um grupo muito heterogêneo, muito heterogêneo. E que precisa ser olhado como um todo, não só com esse potencial tão elevado. Piracicaba, você tem conhecimento de muitos casos e algum caso, por exemplo, de sucesso que essa criança tenha sido atendida e desenvolvido? Dá para citar alguns, não precisando identificar, obviamente, mas assim, citar alguns casos para que a gente possa, inclusive, exemplificar para os ouvintes alguns caminhos, né, para ajudar. Eu acho que nós estamos começando aqui em Piracicaba. Né? Eu fiz recentemente junto à Secretaria da Educação aqui do nosso município, porque eu ia fazer a minha pesquisa do mestrado aqui. Nós temos no nosso município, no sistema público de educação, uma criança registrada, quer dizer, subnotificação total. E na diretoria de ensino, que cuida das escolas privadas, se eu não me engano, acho que nós temos ali uns 2, 3 casos. Então é um número muito baixo. Mas nós estamos na luta, né? Estamos aí tentando trazer essa questão, essa discussão, para que a gente possa melhorar, né, essa perspectiva. Você destacou escolas públicas e escolas particulares. Elas estão mais atentas a isso, as escolas particulares, talvez, aos apelos dos pais, a orientação pela relação escola-família, diferente de uma relação com a escola pública? Eu acho que tem, sim, uma pequena diferença, mesmo porque a escola pública, ela tem toda uma questão de verba que ela recebe para a educação especial, né, para a inclusão. Então, pela experiência que eu tenho, eu vejo mais o trabalho mais nítido na escola pública. A escola privada, ela vem ainda, né, nessa questão um pouquinho relutante, porque queira ou não queira, todo investimento que ela faz para a inclusão acaba saindo dela mesma, o financiamento dela mesma. Mas eu acho que nós temos algumas escolas aí fazendo trabalhos interessantes, mas eu acho que a gente tem bastante a melhorar ainda, principalmente na escola privada. Principalmente é interessante você trazer essa informação. A escola privada é um pouquinho mais reticente com relação a esse assunto. Porque o investimento que você tem que fazer para atender não só o superdotado, mas as crianças com deficiência, tem que vir do seu fundo, né? Da sua parte financeira. E aí a gente acaba vendo um pouco de resistência, recusa de matrícula, né? Falta de uma sala de atendimento especializado dentro da escola, profissionais de apoio. Então, tudo isso está garantido na lei, né? Mas a gente vê um pouco ainda de resistência nas escolas privadas com relação a isso. Mas a gente tem muita fé que isso ainda vai mudar e que vai trazer benefícios para essas crianças. Mas hoje em dia, com o politicamente correto, né, tem que tomar muito cuidado com o que se faz e com o que se fala, principalmente. As escolas, por exemplo, como é que você vê o comportamento, né, dos pais dos alunos, vamos chamar de normais, perante os alunos superdotados? Eu acho que com relação à superdotação, ainda nós temos uma penumbra ali, sabe? Que ainda os pais não sabem muito sobre o assunto, desconhecem muito dos seus direitos. É diferente do público com deficiência ou com autismo, né? Porque muito se fala. Então, muito se fala na inclusão do autista, muito se fala na inclusão da criança com deficiência. Então, isso está muito mais explícito. No caso da superdotação, muitas vezes a família desconhece os seus direitos. O direito à aceleração de série, o direito ao enriquecimento curricular, o direito ao atendimento numa sala de recursos, que é por lei
né? Está garantido na lei. E qualquer escola, seja pública ou privada, tem que ofertar isso para o aluno. Então, assim, às vezes a gente vê que esse assunto pouco discutido, tanto na escola como na família, dificulta esse atendimento. Como é que você vê, eu estou monopolizando a entrevista aqui, né? Como é que você vê a superdotação em outros países? Esquece um pouco o Brasil. Vamos pegar uma Alemanha, uns Estados Unidos. Como é que esses países fazem, o que eles adotam de diferente de nós aqui no Brasil? Eles têm um olhar diferenciado, né? O Brasil, acho que ele está começando a olhar para esse público. Mas é muito comum, fora do nosso país, ter o atendimento em centros especializados, né? Então, eles agrupam essas crianças em centros especializados e ofertam esse enriquecimento. Então, internacionalmente, isso é muito mais trabalhado, muito mais reconhecido do que aqui ainda. Nossa, mas você falou centro especializado, na minha cabeça veio segregação, Sim. Não é? Ou é? Na verdade, é uma segregação, mas é a forma deles atenderem, né? Eles estão dentro de uma escola e aí são atendidos nesses agrupamentos. Aqui também existe isso. Também uma das possibilidades é o agrupamento. Mas nós precisamos pensar que continuar com esses agrupamentos, mas que eles sejam ofertados dentro do ambiente escolar, para que não se segregue, porque daí é uma exclusão, né? A criança tem que ser atendida ali, no grupo em que ela está, com os amigos, e não só o superdotado. Nós temos nós três aqui, cada um é de um jeito, né? A Adriana tem uma necessidade, você tem outra, eu tenho outra. Então é dentro desse contexto que a gente tem que atender essa diversidade. Perfeito. Os gênios superdotados, eles aparecem em qualquer condição familiar, independe de classe social, eles têm sido identificados, ainda que não notificados, mas identificados em qualquer classe social. Entendo até que as famílias mais carentes tenham mais dificuldades, talvez, de alguma sequência, de buscar algum direito? Eles estão presentes em qualquer tipo de família. Em qualquer condição financeira, em qualquer raça, em qualquer cultura, eles estão aí, né? E realmente é isso que acontece. As pessoas mais instruídas, né? As pessoas com um pouquinho mais de possibilidade, de conhecimento, acabam identificando essas condições e buscando formas, né, de atender. E aí as famílias que são menos privilegiadas, né, com menos condições, acabam muitas vezes não identificando ou não atendendo. É muito importante a gente pontuar que nós temos sim aqui no Brasil instituições que atendem de forma gratuita tanto a avaliação quanto o atendimento a estudantes da escola pública e da escola privada, que a gente chama de NAAS, que são Núcleos de Atendimento às Altas Habilidades de Superdotação. Eles foram instituídos pelo governo federal, então não tem custo algum. Nós temos 26 núcleos, cada um em um estado. E aí, para essas famílias chegarem a esses núcleos, eles precisam de um encaminhamento da escola. Só isso. A escola encaminha para uma avaliação e lá eles têm toda uma equipe que gratuitamente fazem a avaliação, a identificação e o atendimento. Você é psicopedagoga, é isso, né? Os superdotados, você vê a necessidade de um acompanhamento psicológico mais próximo do que as crianças que não são superdotadas? Vejo porque eles têm uma assincronia, né, entre o desenvolvimento cognitivo e o emocional. Então eles precisam se entender. Eles precisam entender como que vão ser as situações. Nós falamos agora há pouco, né? Eles podem passar por tédio, frustração, inquietação. Então, isso tem que ser bem trabalhado, né? As relações sociais, às vezes, também são um pouquinho prejudicadas, né? Porque o interesse de um não é o mesmo interesse do outro. Então, é muito importante, sim, um acompanhamento psicológico para esses educandos. Qualquer diferença, né, nessa idade é um fator de complicação. Eu digo isso porque estive com umas crianças no final de semana e a mãe contando assim que o filho cresceu, teve o estirão, ele está muito mais alto do que os coleguinhas. E isso já está gerando uma situação
porque ele está diferente dos colegas. Ele está brincando como criança, mas ele parece mais velho, ele parece grandão. Aí você imagina com a pessoa que tem mais habilidades e continua convivendo com esses colegas, tudo é fator de complicação. Pré-adolescência e adolescência não são fáceis e já são difíceis nas características normais, assim, com alguma coisa que potencializa isso. Eu imagino que seja bem complicado, né, Fabiane? É muito comum essas crianças sofrerem bullying na sala de aula. E o bullying não só pelos colegas, né? Às vezes até mesmo pelo professor. Então, mas de novo você vai perguntar, mas de novo você quer saber isso? Mas de novo você vai falar? Então, é muito comum, sim. Então, a gente precisa repensar essas nossas atitudes, essas nossas falas, porque isso causa um impacto, uma marca gigantesca dentro da pessoa. Nossa, eu ia falar do bullying, eu acho que é um assunto muito delicado, né? E as crianças, se elas não são iguais, né? Vamos chamar iguais às demais, elas se diferem um pouco, ela já é passível de um bullying. E isso que você trouxe é super importante. O próprio professor, às vezes, ele nem percebe, mas a criança faz 3 perguntas ali, ele já se incomoda, né? Outra vez, eu acho que é muito delicado, né? O papel do professor aí é fundamental em administrar a situação de uma forma extremamente profissional ali. E o conhecimento sobre o assunto, né? É muito comum nós recebermos nas clínicas de psicólogas ou até mesmo nos consultórios médicos essas crianças com outras queixas e não com a superdotação. Por exemplo, eu acho que essa criança é muito agitada, ela deve ter TDAH. Então vamos encaminhar para o médico. Dá a Ritalina para ela. Aí vai lá dar uma medicaçãozinha para ela ficar mais calma. E na verdade o que tem ali por trás é uma criança com potencial gigantesco que não foi identificado. E que na sala de aula, como tudo não tem muito sentido, ela vai ter esses comportamentos. Então, assim, a informação e o conhecimento do professor e da equipe, porque o professor não está sozinho, é fundamental. É fundamental. E a orientação para a família hoje é converse com a escola. Seria esse o caminho? Se você observou um desenvolvimento diferente, seja para um potencial acima ou inferior ao que seria condizente para a idade, é que você busque uma ajuda, converse com a escola, coloque o que você observou, busque conversar com outras pessoas, busque acompanhamentos, indicações, para que isso seja identificado, né? E para que a gente atenda às necessidades dessa criança. Fabiane, olha, particularmente eu gostei muito dessa entrevista, dessa nossa conversa. E a pergunta que eu faço, você é a única, tem mais gente que está junto com você, que está numa onda aí de fazer esse trabalho? Como é que conta pra gente aí? Não, nós temos aí uma equipe muito interessante no Brasil que vem estudando e escrevendo sobre altas habilidades. Nós temos mais a região sul, né? O pessoal da Karina, esqueci agora. Mas Ângela Virgulin, de Brasília, Cristina Delu, do Rio de Janeiro. Nós temos inúmeros escritores, estudiosos e pesquisadores nessa área. A gente precisa fazer isso ecoar, né, por todos os cantos. Aqui nós temos eu que venho nessa luta, tanto na nossa cidade como em torno. A gente faz um trabalho muito interessante em Paulínia também. Lá temos vários estudantes identificados e atendidos. E a gente tenta o máximo possível, né? Com livros, com artigos, com várias palestras, levar esse assunto para os 4 cantos. E não tem a questão da idade, tem, Fabiane? Assim, aos 2 anos eu já posso notar alguma coisa no meu filho, aos 3 ou só aos 11? Tem essa matemática aí da idade? Não tem um padrão, né? A gente tem que olhar para o nosso filho, para o nosso aluno e ver para essa idade o que é comum acontecer. É comum, sim, aos 2, 3 anos, crianças superdotadas apresentarem algo antes da hora, que é o que a gente falou da precocidade. Então, tem crianças que, por exemplo, com 2, 3 anos já tem alguma área ali que pode estar fora da curva, né? Fora do padrão.
Mas o ideal é que se identifique por volta dos 8 anos, né? Faça as avaliações por volta dos 6 a 8 anos e que seja identificado. Mas tem crianças que são identificadas antes e tem crianças que são identificadas depois. Na sua visão, Fabiane, crianças com superdotação sofre muito ou é muito melhor ser superdotado ou é difícil ser superdotado? Como é que você vê? É difícil ser superdotado se não tiver todo o suporte, seja emocional, familiar e escolar. Aí é difícil. Agora, quando a criança tem todo esse suporte, a família, a escola, a equipe terapêutica atendendo e dando suporte a ela, ela vai se desenvolver como outra criança qualquer. O único diferencial é que ela tem uma peculiaridade, eu tenho outra, a Adriana tem outra, você tem outra, e assim por diante. E dentro dessas pesquisas que você conduz aí, você vê a criança, por exemplo, que já se desponta como uma superdotação. O futuro dessa criança lá na frente, a vida profissional dela, como é que se desenvolve? O que a gente vê na atualidade é que muitas pessoas com altas habilidades de superdotação não são atendidas e lá na frente, adulto, você vai conversar com essas pessoas, são pessoas que geralmente não se formaram na área que gostariam, não são tão felizes profissionalmente, porque não foram atendidas lá atrás, né? Não foram reconhecidas e estimuladas, e que muitas vezes olha para você e fala, nossa, eu ia me dar tão bem, sei lá, na área da astronomia, na área da medicina, e hoje eu não faço o que eu gosto. Por isso que eu falo que quanto antes nós identificarmos, atendermos essas crianças e dermos o suporte a ela vai se desenvolver, ela vai fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela tem potencial e com certeza ela vai ser um adulto muito mais feliz e realizado. Olha, a última pergunta que eu vou fazer, a gente falou, acho que semana passada, sobre as crianças que são muito duras com elas mesmas, né? Que tira 9,5 de matemática, chora, e eu lá 4,5 ia para conselho e passava com 5 e ficava feliz da vida. Essas crianças superdotadas, elas são severas ou duras com elas mesmas? Existe uma cobrança muito grande, um perfeccionismo muito grande. Ah, sim. Ela mesma. Com ela mesma. Por isso, lembra que a gente comentou anteriormente sobre o acompanhamento terapêutico, psicológico? Isso é muito importante, né? Para que elas aprendam a lidar com essa frustração. Principalmente quando ela vem com aquele nomezinho, superdotado. Porque você fala, olha, você é superdotado. Então ela fala, bom, se eu sou superdotado, eu não posso errar, eu tenho que ser bom em tudo, não posso decepcionar, e não é bem por aí. Não é. Então, o amparo psicológico é importante, porque ela vai se frustrar, ela vai errar, tem coisa que ela não vai conseguir concluir, tem área que ela vai ser muito boa e tem área que ela não vai ser muito boa. Então, esse amparo é muito importante. Para essa cobrança e esse perfeccionismo, dar uma baixadinha. Nós não temos internautas, eu imagino hoje eles estão tranquilos, hoje estão bem, tá chuvoso, acho que o pessoal tá... Que é um assunto que eu achei, assim, muito estimulante, bem interessante. Nós temos só aqui o abraço do José Jesus, o Pedro Ribeiro, mandando aqui os abraços pra gente, mas estão bem tranquilos. E tem também o Sérgio que mandou um áudio, mas eu não consigo ouvir o áudio aqui enquanto a gente está no ar, Perfeito. Então a gente fica devendo aqui a interação dele. É isso. Fabiane, tem mais alguma coisa que você queira colocar para os nossos ouvintes? Queria agradecer, né, a Educativa pelo espaço, por essa abertura, por esse bate-papo. Colocar que agora em outubro nós vamos estar lançando um segundo livro e nós vamos trazer um capítulo sobre a superdotação, né, o aspecto legal e a dupla condição, a criança com TEA e autismo, e o TDAH, superdotada. Que esse é o mês da superdotação, é o Agosto Laranja, e que vocês busquem, né, mais informações para compreender melhor. E quem tiver alguma dúvida, depois quiser entrar em contato comigo, é Fabina Vega Psicopedagoga, pelo Instagram. E aí eu tô aberta a falar mais sobre isso. Perfeito, muito obrigado aí pela presença.
Nós agradecemos a Fabiane Navega, psicopedagoga, que esteve aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez, Fabiane, pelas aulas, né, pelas informações que nos trouxe aqui. Agora são 9h29. O Notícias 105 desta segunda-feira fica por aqui. Nós tivemos reportagens e participações de Rosilei Lourenço, de Luciano Júnior, edição de matérias José Carlos Giacomini, Marquinhos Ferreira e também do Fábio Jimenez, que opera a mesa de som, faz a produção de áudio. A produção e a apresentação minha, Adriana Pássaro, e a direção geral Antônio Carlos Bonassi. Bom dia, Bonassi, boa semana. Bom dia, uma boa semana e olha, hoje tem notícia boa. Logo mais às 14h30, a Caterpillar vai anunciar uma nova linha de montagem de motoniveladoras. A Educativa vai estar presente lá e amanhã traz todos os detalhes desses novos investimentos em nossa cidade. Bom dia.